Olá você, aqui vai uma pergunta do canal Rosendo Variedades. Você já foi entrevistado a respeito das pesquisas eleitorais? Recentemente você tem participado de alguma pesquisa? Toda semana novas pesquisas são registradas no TSE, mostrando a tendência dos votos, a intenção de voto para esse ou para aquele candidato. Eu nunca participei de uma entrevista dessa, de uma enquete dessa. E a maioria de vocês que assistirão esse vídeo poderão dizer também que não. Porque eles pegam uma população aí de 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, e apenas entrevistam 2.000 pessoas e já acham que isto é o termômetro para mostrar quem vai ganhar as eleições. O fato é que há muito tempo os brasileiros pararam de acreditar nas pesquisas, porque as pesquisas terminam sendo, um tanto, tendenciosas. Às vezes as pesquisas são pagas por um determinado banco, que prefere um determinado candidato, que lhe abre as portas quando está no poder, para aquele banco, para aquela empresa ou para aquela instituição. Então, uma coisa que deveria ser séria e democrática termina caindo no descrédito da população. Na eleição de 2018 para presidente, um determinado candidato perdia para todo mundo. Era o último da fila, não ganhava para ninguém, nem para síndico de condomínio, de prédio. No entanto, se tornou o presidente do Brasil. E a pergunta é, como podem as pesquisas errarem tanto? Eu só posso acreditar que essas pesquisas elas são tendenciosas e elas procuram direcionar a intenção das pessoas. E o povo que não procura se inteirar dessas coisas, eles seguem a maioria. Ou seja, o efeito manada. Se um corre para aqueles lados, todos correm. E se eles dizem, se no jornal tal diz que tal candidato é quem vai ganhar, é nesse que eu vou votar, porque pode ser o melhor ou não vou perder meu voto. Votando num que vai perder. Me diga, o que é perder o voto para você? Eu acredito que perder o meu voto é eu votar num mau candidato. Em um candidato que não seja patriota e que não ame o Brasil ou que não trabalhe em prol do engrandecimento da nação. Esse seria um voto perdido. E é o que mais acontece. Eu tinha parado de falar sobre política no canal porque é um tema muito polêmico, muito polêmico. Eu vejo que a torcida de futebol, os torcedores, não aqueles fanáticos, mas aqueles torcedores normais, eles brincam um com o outro, tira sarro um do outro, dá risada um do outro quando um time perde ou quando um time não... ou quando dá zebra, né? Quando dá coluna do meio. No entanto, são amigos e seguem adiante, exceto aqueles que chegam a se matar por causa de time. Mas a questão da política, isso tem se tornado uma polarização tão grande que chega a ser quase questão de vida e morte. Nós deveríamos estar mais maduros para entendermos como estas coisas acontecem. Eu preciso voltar a falar um pouquinho sobre política, não que eu entenda de política, mas porque como cidadão brasileiro, eu preciso também fazer a minha parte e pelo menos mostrar a minha posição, porque em um momento como este você não pode ficar neutro, você não pode ser um isentão, você precisa tomar um lado e respeitar a opinião contrária, com toda certeza. Outra vez as pesquisas eleitorais estão tomando a mesma forma das eleições de 2018, quando mesmo você vendo que um determinado candidato não tem tanto apoio na sociedade, no entanto, as pesquisas o colocam lá em cima como se já estivesse eleito. E quando você olha a rua, os movimentos das ruas, você percebe que o candidato que recebe mais apoio na rua é o menos cotado nas pesquisas. E eu pergunto, essas pesquisas estão fazendo o seu real, verdadeiro papel? Neste final de semana que tivemos, uma das notícias que mais bombou no Twitter e em outras redes sociais, são a manipulação de fotos
dos chamados, não é comício ainda, não é? Mas os candidatos foram para as ruas, principalmente agora nesse feriado que teve em Salvador, e tivemos ali 4 candidatos a presidente da República, e você percebe que alguns candidatos fazem questão, ou pelo menos seus apoiadores, de manipular as imagens, duplicar as imagens para mostrar que naquele ambiente tinha mais pessoas do que na verdade tinha. A quem queremos enganar? A quem essas pessoas querem enganar? Porque tudo hoje tem como ser checado. Eu vou colocar em sequência uma dessas fotos, eu acredito que você já viu nas redes sociais, mas talvez não prestou tanta atenção. Eu chamo a sua atenção para que você veja a que situação chega a manipulação das massas, o quanto que as pessoas procuram manipular os eleitores para que pense que tal candidato tenha mais apoio na praça do que realmente ele tem. E eu gostaria de saber sua opinião aqui nos comentários deste pequeno vídeo. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Você já foi entrevistado? E as eleições se aproximam. E cada vez mais a discussão, as brigas será cada vez mais acirrada. Mas você não pode perder o seu foco. Capriche no seu voto e escolha o melhor para o país. Escolha aquele que mais representa a sociedade brasileira e que vença o melhor. Mas que vença de forma legítima, sem manipulação, mas com projeto de governo, por amor à pátria, por amor ao povo brasileiro. E assim, acredito que o canal Rosendo Variedade estará fazendo sua parte nessas pequenas coberturas até o período da eleição. Vergonha, Lula. Gente que não me conhece, eu sou especialista em fotografia, edição de foto, edição em Photoshop, e eu estou analisando esse Twitter do Lula, postado hoje às 10h46 na caminhada em Salvador, dizendo que estava com o povo. Ampliando aqui a imagem, nós vamos analisar que já aparecem falhas de cara aqui, ó, que não tem continuidade nesse fio, não tem continuidade nesses postes de fio. Nós podemos analisar que existe pessoa se repetindo aqui e aqui, e o que eu entendi é que essa imagem, na verdade, ela foi contínua. Enquanto ele caminhava, essas pessoas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Eu posso te provar. Essa pessoa do chapéu é a mesma dessa pessoa, que ele tem até um óculosinho aqui. Esse chapéu é o mesmo desse, é a mesma pessoa. Essa mulher é a mesma mulher aqui embaixo. E eles se repetem. Então isso daqui é uma imagem contínua, que são as mesmas pessoas que estão aqui atrás, são as mesmas daqui na frente. Que vergonha. Que nós devemos honrar todas as nossas autoridades instituídas. O que é que o Globo fez? Por isso, nesse momento, meus queridos, recebam o nosso excelentíssimo senhor, presidente da República, Jair Bolsonaro! Nesse momento, quero convidar a nossa querida Rosane Félix para estar aqui também ao nosso lado. Nós estamos celebrando esse momento cívico, é um momento histórico, é o momento da pátria, é o momento... Olha no passado.
beleza do mundo. Aí, ó. Não acaba não, meu irmão, não acaba não. Tá lá na Maralina de volta, olha pra aí, ó. A bateria do meu celular vai acabar e não acaba a motociata. Porra é essa? Viaja a moto, viu? Ah, meu irmão, eu vou levar meia hora aqui. História, religião, ciência, astronomia, música, poesia, política, religião, bem-estar, saúde, aventura, livros, ficção. E assim é o canal Rosendo Variedades. Sejam bem-vindos e muito obrigado pelo apoio.